Dias atrás, aquele cabeça de ovo, ele abriu o bico mais uma vez. É um negócio impressionante, cara. Aquele sujeito, ele não consegue, não existe assim no universo uma fórmula que seja capaz de fazer com que aquele vagabundo ele fique com a desgraça do bico dele lacrado, fechado. Ele todo dia tem que ficar abrindo a caralha naquele bico, latindo. Muita coisa, cara. É um negócio assim impressionante. E aí, mais uma vez, dias atrás, tá ele novamente lá, cabeça de ovo, a caceta do bico aberto dele e latindo mais uma vez. A novidade dessa vez foi a seguinte, cara, é que cabeça de ovo, ele latiu o seguinte, que ele disse que há cerca de um ano atrás queriam matar aquele sujeito. É uma coisa assim, cara, que causa um nível de irritação esse país, cara. Segundo o cabeçote de ovo, ele disse que queriam pegar ele naquela ocasião lá do 8 de janeiro. Lembra o 8 de janeiro, um ano atrás? Quando, por ocasião, o primeiro final de semana, depois das eleições roubadas, que era para Jair Bolsonaro ter vencido, houve manifestações, principalmente em Brasília, e aí a esquerda infiltrou um monte de vagabundo, um monte de patifes. Esses patifes entraram lá nos prédios, não sei onde, um monte de lugar lá, quebrou tudo e jogou a culpa em cima de nós, os apoiadores de Bolsonaro. Aquele vagabundo, o tal do dinossauro, aquele é um vagabundo. Ele abriu o bico dele e disse que viu a confusão toda, viu o quebra-quebra todo. Eu estava aqui no meu escritório, eu vi tudo. Aí depois ele foi convocado para prestar um depoimento, aí ele já mentiu, porque aquilo é vagabundo mesmo, é um canalha. Não, eu não vi nada. Primeiro ele abre a caceta do bico dele e late que viu tudo. Depois não vi. Então, eu já contei tudo isso relacionado com essa questão do 8 de janeiro. E daí a novidade foi essa. O cabeçote de ovo, ele apareceu com essa novidade, não? Tentaram me matar, queriam me matar. Existia um plano meticuloso, um plano engendrado, diabólico, maléfico, por aí arquitetado, que queriam pegar aquele vagabundo e matar aquele vagabundo. Existia até a maneira como isso deveria acontecer, segundo o que ele latiu por aí. Seria enforcamento. Que por sinal para mim, cara, não é uma ideia ruim. Não é uma ideia ruim. Se precisar eu compro até a corda, né? Meter um laço na corda grossa no pescoço daquele vagabundo, pendurar ele nessa árvore aqui ou naquela ali, eu compro até a corda, se for por isso. Porque ele disse que não queriam me enforcar. Segundo ele latiu lá para um jornalista da Rede Globo, ele disse que tinha um pessoal que ia sair de Goiânia, iria até Brasília, ia pegar aquele jumento e enforcar ele. Como no Velho Oeste. Eu repito, a ideia é perfeita, cara. Pena que não aconteceu. De Goiânia até Brasília, dá aí cerca de uns, eu acho que dá uns 150 quilômetros separando as duas cidades. Então não é tão distante assim. Aí ele falou, não, queriam me enforcar e tal, não sei o que lá. Enfim, cabeça de ovo, ele é. Junto com bico de veludo, com sapo, com Carmelúcia, com dinossauro, com Lula, com Janja, com Dilma. São aqueles vagabundos mesmo aqui do nosso país. Os caras que atrasam a minha vida e a sua. Repito, tudo vagabundo. Seria bom, de fato, se pudesse ter um enforcamento geral. Corda grossa no pescoço de todos esses vagabundos, pendurar eles bem alto por aí, mandar tudo pro inferno. Porque, com certeza, cara, o nosso país ia respirar muito melhor sem a presença maléfica, diabólica desses caras aí. O caso, meu amigo, é o seguinte.
é que havia um detalhe, por sinal, um detalhe muito grande nessa história que Cabeçote de Ovo contou, que queriam colocar corda grossa no pescoço dele e enforcar ele por aí. E o detalhe muito grande é o seguinte, é que aquele jumento, aquele patife, ele não estava aqui no Brasil. Nessa ocasião, um ano atrás, esse patife ele estava lá do outro lado do mundo, lá na Europa. Então, como é que vamos enforcar esse patife, esse vagabundo, se ele não está aqui? Como é que vamos fechar essa história se ele não está aqui? Íamos fazer o quê? Íamos lá em Paris, até que a ideia, repito, não é ruim. Ir lá em Paris, meter uma corda no pescoço daquele vagabundo, pendurar ele lá na Torre Eiffel, né, 500 metros de altura, e largar ele apodrecendo lá no espaço. A ideia não é ruim, mas não tinha como acontecer essa narrativa desse patife. Repito, ele não estava aqui. Segundo ele latiu, um grupo estava preparado, saindo de Goiânia, indo para Brasília, para poder algemar a pata dele, preparar a corda, procurar uma árvore, procurar um não sei o que lá, meter aí e pendurar ele por aí, igual um espantalho, igual ao velho oeste americano. Mas, repito, a mula estava lá em Paris. Por sinal, é uma coisa assim que merece uma certa atenção de nossa parte. Que desgrera é que esses caras, eles tanto ficam fazendo lá na Europa. Sapo, que é colega dele, Sapo, aquele vagabundo, ele vive lá em Portugal. Vira mexe, ele está lá em Portugal. Que diabo aquele cara tanto faz lá em Portugal? Dilma Rousseff, aquela imbecil, aquela idiota, vira mexe, ela também está lá em Portugal. Que cacete é que ela tanto faz lá em Portugal? Mula, eu já contei aqui, e ele já abriu o bico dele também, já latiu, que ele vive vez por outra lá em Paris. Foi lá em Paris que ele contou aquela história lá que aqui no Brasil tem 400 milhões de crianças abandonadas aqui nas ruas. Foi lá em Paris. Eu já contei isso aqui toneladas de vezes. Por sinal, fui lá na Europa, lembra? Em Roma, 5 meses atrás, que ele também abriu o bico, chegou aqui no Brasil, contou a história, não, que me agrediram lá em Roma, no aeroporto. Eu já fiz vídeo a respeito desse assunto. Não, que me agrediram, que puxaram arma, que deram tapa no meu filho, deram tapa em mim, e xingaram, e fizeram e aconteceram. 5 meses depois, você não tem imagem nenhuma dessa suposta agressão. É igual esse enforcamento, né? 1 ano depois ele abre o bico dele e começa a latir essa história. Cadê as evidências? Cadê as provas? Houve alguma investigação? Existe alguma imagem? Algum inquérito policial foi aberto? Não sabemos de nada, cara. Mas aqui no Brasil, Cabeça de Ovo, esse vagabundo, esse patife, ele chega por aí, abre a latrina dele, começa a contar caso, e esse caso que ele conta é simplesmente tido como a mais absoluta verdade. Ninguém questiona o cara, ninguém pergunta, cadê as provas, cara? Que conversa é essa aqui? Deram tapa em você lá em Roma. Tem prova, tem imagem? 5 meses depois não apareceu nada. Ele abriu a desgreta no bico dele e contou isso. Agora vem com essa invenção aí de enforcamento. Cadê as provas? Tem alguma coisa aí? Tem imagem? Tem troca de mensagens? Como é que apareceu essa coisa por aí, bicho? E detalhe, o jornalista, né, vagabundo, patife, vendido, né, o jornalista da Rede Globo, que estava lá conversando, entrevistando esse imbecil, ele não pergunta nada, ele não questiona nada, simplesmente o cara chega lá, conta caso, e isso é dado como sendo a mais incrível e absoluta e inquestionável verdade. Por outro lado, Jair Bolsonaro, quando recebeu uma facada lá em Minas Gerais, existem imagens, existe cirurgia que foi feita,
existe cicatriz que foi feita, existe uma série de coisas, existe médicos que cuidou dele lá em Minas Gerais e aqui em São Paulo, enfim, existe tudo. Mas a esquerdalha vagabunda, a Patife, como sempre disse, que tudo aquilo ali foi inventado, foi a tal da faca Nil. Não, isso é faca Nil, né? Literalmente uma faca Nil. Não teve nada disso aí não, e tal, não sangrou e tal. Isso é invenção desse cara aí, dos apoiadores dele, certo? Com um monte de evidências, imagens lá do local, no dia em que aquele vagabundo, o Adélio, deu facada no sujeito. Faca Nil, é mentira, é invenção, né? Agora, cabeça de ovo, esse Patife, esse vagabundo, ele abre a latrina dele, late por aí que tentaram enforcar ele, que tentaram agredir ele em Roma, que fizeram a puta que pariu. Daqui uns dias ele vai abrir o bico, vai latir que tentaram planejar um fuzilamento para ele, tentaram envenenar ele, tentaram colocar uma bomba explosiva lá no carro dele para despachar ele pelos ares. E tudo isso vai ser tido como a mais absoluta e inquestionável verdade. Já Jair Bolsonaro não. Jair Bolsonaro levou facada não. Isso aí é mentira. Isso aí é invenção aí dos apoiadores dele. Lembrando que eu já fiz até vídeo a respeito disso. Um juiz, ele deve ter uma vida super mega discreta. Quanto menos ele aparecer, melhor. Quanto mais ele ficar na boa, discreto, só cuidando dos casos, só se expressando através do processo, enfim, lá, citando exatamente o que é que a lei diz e tal, melhor. Um juiz, ele não é para ele ficar por aí o dia inteiro de bico aberto, latindo um monte de coisa arada, dando pitaco em tudo, se intrometendo em tudo, dando opinião em tudo. Aqui no nosso país, cabeça de ovo, sapo, aquele bico de veludo, Carmen Lúcia, esses caras, eles têm uma tara, eles possuem uma espécie de desejo obsceno por microfone. Eles não podem ver um microfone, que eles já querem chegar perto, já quer abrir a latrina e começar a latir. É completamente o oposto do que deve ser um juiz. Repito, o juiz, ele tem que ser um cara discreto, ausente. Quanto menos ele aparecer, melhor. Se ele quer abrir a desgraça do bico dele e ficar o dia inteiro vomitando, latindo, relinchando as imbecilidades dele, dando pitaco, não é proibido. Ele só precisa largar a função de juiz, largue lá, vá se candidatar, vai virar senador, vai virar deputado, vai virar o caralho, vire o que você quiser, e aí você está liberado para passar o dia inteiro de bico aberto, latindo o que você quiser. Mas na condição de juiz, você tem que manter-se uma vida discreta, longe de holofote, longe de vitrine, longe de polêmica, longe de ficar dando opinião, longe de abrir o bico e ficar dando pitaco a respeito de tudo, longe de ficar sendo amiguinho de jornalista, de repórter, de não sei o que lá, indo em programa de auditório, indo no caralho e contando conversa fiada. Você tem que ter uma vida completamente oposto de tudo isso. Mas, repito, não é o caso de cabeça de ovo, bico de veludo, que também é um vagabundo, sapo e Carmen Lúcia. Os caras gostam mesmo, tem uma verdadeira tara, um desejo incontrolável por microfone e por uma câmera. Pode ser celular, pode ser câmera profissional, não interessa. Eles veem os caras já ficam em um completo estado de excitação, parecendo um cachorro no cio. Pronto, eu tenho que abrir o bico, eu tenho que ali latir alguma coisa, eu preciso inventar alguma coisa, eu tenho que dar opinião. Pronto, às vezes ninguém nem quer saber que diabo é que mas ele quer encostar lá para poder ficar com a caralha do bico dele aberto o dia inteiro latindo opinião. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, nosso vídeo de hoje está concluído. Gostou aí da conversa? Você já sabia, tomou conhecimento dessa história aí de cabeça de ovo, esse caso aí de enforcamento? Você já sabia dessa coisa? Pois é.
Vídeo concluído. Hoje é domingo, então ótimo domingo para você. Um ótimo começo de semana para você. Mais uma semana aí de caminhada. Tudo de bom mesmo para você ao longo dessa semana, ok? Faça a gentileza, deixe seu gostei, se inscreva, pode deixar sua opinião, enfim, sinta-se muito bem-vindo, bem-vinda aqui para a nossa conversa, certíssimo? Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.